calculado. No dia que esse cara não tiver no celular, é porque caiu. Olha aí, ó. Só estava esperando você para começar. Ah, não, doido do céu. Saudade de você, meu filho. Coisa boa. Queridos amigos, irmão, você está bom? E agora me falou que você vai se Arnaldo, seu lugar ali, ó. Pessoal, acabei de ouvir aí no valor econômico que talvez a gente tenha um ministro sentado aí na mesa, né? O ministro da Agricultura. Nada disso. Isso aí. As palmas se explicam agora pela amizade. Pessoal, eu só vou pedir que eu acho que eu vou ter que dar uma... Não, desculpa. Pode ficar à vontade, por favor. Acho que dá para passar. Bom, primeiro, dizer que é uma honra extraordinária. É um sonho, né? Ter esse time aqui. Eu sei a responsabilidade, né, que isso significa. E a minha ideia aqui, pessoal, é o seguinte. É mais ou menos uns 15 minutos para a gente tratar, né? Rapidamente falar de 20 minutos, mais ou menos, do programa, como é que ele começou, onde é que a gente está, de onde é que veio, qual é a situação. Aí eu vou pedir uma rodada de apresentações, né, para que todos os colegas falem. Lógico, antes, eu e Breda, na realidade, ele não quis apresentar slide, mas o que eu estou apresentando aqui é ele fazendo juntos. Depois, eu ia pedir uma rodada de apresentação, os comentários e tal. Aí eu pedir para você, né, fazer seus comentários, e o nosso reitor, e depois a gente conseguiu aí um agave sem espinho para colocar num buraco, né? Bom, pessoal, eu vou tentar realmente, deixa eu ver se... O racional de tudo é energia. Eu sempre começo com esse slide, não tem como começar de outra forma, né? E a mensagem é que o CO2 é um problema global. O Breda é justamente gerente de CO2, né? É um problema global e a gente está na universidade, um experimento, não podia deixar de ter. Né? É esse experimento que eu acho que toda escola devia ter. O professor coloca o sorrisal numa garrafa, o sorrisal bota CO2, ele liga uma lâmpada, né? E vai medindo a temperatura ao longo de 1 hora, mais ou menos. O que acontece é isso aqui. Então, o cara que vê um negócio desse, ele deixa de ter dúvida. Quanto maior a quantidade de CO2, maior a quantidade de calor que a atmosfera acumula, né? E, na realidade, nossa atmosfera é uma bateria. E essa bateria, não sei se vocês sabiam, conhecem esse número, só aumentou 1 grau de temperatura. Aumentou 1 grau de temperatura significa isso aí, retenção de 5,18 kJ de energia. Se você considerar a água, 5,1019, 10 vezes mais, né? E essa é exatamente a quantidade de energia fóssil que tem no planeta. 1 grau de temperatura retém a quantidade de energia equivalente a toda a energia fóssil do planeta. 1 grau de temperatura. E a gente aprendeu na escola o seguinte: toda vez que você tem calor, que você tem energia acumulada, você tem trabalho. Tem que sair para algum lugar, né? E trabalho, lembra disso aí, né? Massa vezes distância, e a massa é o vento. É simples assim a mudança climática. É só isso, é vento. E daí, o que esse vento faz, né? Nossa atmosfera, na realidade, não é um galpão. São várias engrenagens, né? Então, o calor bate, ar quente sobe, ar frio ocupa, né? E como você tem um planeta, ar quente bate, ar quente sobe, chega na troposfera, desliza, tem essas células, o planeta gira, você tem os ventos. Você pergunta, beleza, eu já tinha visto isso na National Geographic. E daí? E daí? Isso aqui, por exemplo, é o que está acontecendo agora, afetando tremendamente a nossa produção, que é o Laninha. O aumento da velocidade, né, do vento, dos ventos alísios, faz com que a chuva venha para lá e muda todo o clima. Beleza. Então, pessoal, há um problema na circulação global. A água quente do Atlântico, ela vai para o norte, cheio de sal.
Quando chega ao norte, o frio faz ela descer. Essa aqui é a maior cachoeira do mundo, são 4 quilômetros. Imagine todo o volume do oceano passando 4 quilômetros de queda. Isso é uma energia tremenda que faz a circulação funcionar. Isso é verdade, isso aí não é exatamente a do sul. Quando você começa a ter o degelo, a água, né, dissolve o sal. Quando ela dissolve o sal, ela fica mais leve. Ela não desce com a mesma força. Quando ela não desce com a mesma força, o oceano começa a diminuir a circulação. A gente teve um evento desse tipo na Idade Média que levou uma pequena idade do gelo. E agora, a mudança do clima está gerando isso. É isso aqui, a circulação global. De forma super simplificada, e esse é o grande problema, o nome aquecimento global foi realmente horrível, o título, porque o cara acha, como assim aquecimento? Está fazendo frio no Texas. O problema do aquecimento global é que para de circular. É como se esse ar-condicionado quebrasse. Lá fora fica cheio de gelo, só que não circula. Então, esse é o problema, esse é o ponto. Mensagem de ontem, da COP27. Os últimos 8 anos parecem os mais quentes registrados na ONU, né? Isso aí afeta o zoneamento climático, ou seja, onde você plantava uma coisa, você não planta mais. Cadê estuque? A raiz está com, acho que, uma das unidades com dificuldade, né, para operar. A Tereus não operou esse ano, não tem cana, não tem cana. Pessoal, toda vez que você tem migração, toda vez que você tem zoneamento, você tem migração, toda vez que você tem migração, você tem guerra. É simples assim, desde que a civilização começou. Então, o aquecimento global é um problema que está gerando guerra. A gente só entende depois e a gente tem que voltar e encontrar uma solução. E o caminho da gente é esse, né? De volta para a natureza. Isso aqui é a fotossíntese, sempre foi hidrogênio, calor do sol, pega a energia do hidrogênio da água, joga no CO2, sem CO2 faz uma glicose é como se fosse uma pecinha de Lego, vai para tudo. Aí você pega alguma coisa que é gasosa e converte em coisa que é sólida, tirando a atmosfera. Né? É simples assim, beleza. Nossa visão é essa. Eu acho que isso aqui não é da Shell, eu acho que é da BP. Mas é realmente muito inspirado, muito inspirado. Pessoal, o negócio é o seguinte, a sociedade até hoje está longe de utilizar todo o potencial que a genética tem, né, para fazer aquele sonho virar realidade. A Granbio, um caso desse. Aqui é a cana-de-açúcar aí, os nossos gênios do IAC estão aqui representados, né? Muitos deles fizeram canas incríveis, e aqui tem a energia. A primeira vez que eu vi foi lá também no IAC, né? Lá em Elcio. E aqui, pessoal, enquanto dá 80 toneladas por hora, quando eu jogava esses slides, o pessoal disse claramente para caramba. Há um experimento aqui, ó, feito na Bahia, com irrigação, 471 toneladas por hectare. Né? Entretanto, precisa de água. De cana, lógico, cana precisa de água. A cana-energia precisa de bem menos água, mas você precisa de água. Né? Claro. E aí, quando você tem uma matéria-prima dessa, você tem que poder processar. E, para isso, a lógica de usina de cana tem que ser transformada em lógica de refinaria. Você tem que usar tudo. Que é o que a gente fez com o 2G, né? E que a Granbio foi pioneira, e que a Raizen, logo aí nosso amigo Stuck, né, mandou bala e agora já anunciou diversas unidades, quer dizer, já virou realidade, não é mais sonho. Pessoal, aí a gente tem uma outra coisa muito importante, que é sobre isso que a gente vai falar agora. Se a gente pudesse fazer um zoom nessas plantinhas, que são presentes, talvez vocês me xinguem no futuro pelo presente, mas se a gente pudesse olhar com o microscópio, essas plantinhas têm isso aqui, ó, os estômagos. O que essas plantas fizeram, né? O estômago é justamente o lugar por onde entra, né? Por onde entra o CO2, né? Para fazer a fotossíntese, aí sai o oxigênio e sai a água. Pô, num lugar sem água, você vai abrir o estômago para sair a água. O que essas plantas desenvolveram? Elas, durante a noite, abrem o estômago e, durante o dia, mantêm o estômago fechado. Então, durante a noite, elas pegam o CO2, enfiam esse CO2 em um ácido, né? Por isso que abacaxi, por exemplo, é ácido. Enfiam em um ácido. E aí, durante o dia, eles pegam esse CO2 já dentro da planta e liberam, e aí você tem a fotossíntese. Genial, sensacional. Olha o tamanho desse cara e olha o tamanho da planta atrás dele. Não, que barriga. Você viu barriga dele? Pessoal,
pessoal fez esse experimento aqui, não é isso, Fábio? Pegou essa planta, tirou de trator, botou numa balança, 426 quilos. É uma fisiologia realmente extrema. Primeiro, olha a quantidade de água, 300, 800. Mas pode ser que ano não chova. O Fábio foi, né, na Paraíba, no banco de germoplasma da Embrapa, que estava, né, abandonado, anos sem chover, e as plantas maravilhosas. Acabei de tirar essa foto agora na Bahia. O pessoal tentou plantar milho lá na região do Cisal. Olha o que aconteceu comigo. Arnaldo, dá um zoom aqui no fundo. Olha o agave. Olha o Cisal. E, obviamente, a outra ponta importante da agricultura é o solo, né? Isso aqui é o solo. Olha os solos do sertão. Ai, a agave não cresce aqui, não tem nada que cresce aqui, não. Ai. Não tem solo. Está direto na pedra. A gente viu isso lá, né, Brito? E a gente viu tirar essa foto de lá agora, quarta-feira, terça-feira. Pessoal, os números do agave são incríveis, são muito semelhantes, são da cana-de-açúcar, à exceção de a quantidade de água necessária é muito menor, a produtividade é muito semelhante, só que ela tem uma característica, ela demora de 3 a 5 anos. Né? A gente tem as agaves Teclana e Salmiana no México, que no Brasil ainda são poucos representados, Teclana não tinha, né? Mas ela produz até 880 toneladas por hectare de biomassa após 5 a 7 anos. Captura essa quantidade de carbono e foi aí que o Breda, né? Ó, seu lugar está aí. Fica à vontade. Captura essa quantidade de CO2, né? E ela produz água. Porque à noite, né, justamente quando ela consegue capturar a água daí. Né? É interessante, o México produz hoje, com essas plantas, tequila, 374 milhões de litros. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E as análises de vida feitas com ela mostram que ela é quase 4 vezes superior à cana-de-açúcar. Aqui são os números gerais, né, que ela consegue capturar. Realmente é impressionante. Né? Bom, pessoal, em vista disso, em 2016, a gente começou, para valer, eu digo, olha, isso aqui pode ser uma revolução, e a gente começou a trabalhar. O Fábio, que está ali, foi o nosso primeiro aluno de mestrado, se apaixonou, né? Ele vinha aqui e queria trabalhar com cerveja. Quando ele viu isso aqui, ele fez, não. Ele realmente se apaixonou, eu diria que hoje é um grande especialista nessa planta. E aí entramos com diversos outros parceiros e começamos a publicar, né, a trabalhar a publicação. Agora, recentemente, fizemos uma patente, já acabamos de publicar esse livro, Agave. O primeiro projeto Nexus, Integração Caatinga-Sisal, com a professora Ana. Os meninos foram lá no sertão, coletaram um monte de planta, né? Uma excursão longa. Olha como é que é a utilização do agave na Bahia, isso é muito importante. Primeiro, só se usa as folhas. Né? As folhas são cortadas, desfibrado, seco, e aí é feito corda, tapete. As folhas, para cada... Olha a quantidade de bagaço. Alessandro, larga esse maldito celular. Você está na sala de aula. Você toma o provedor. Oh, cara. Olha a quantidade. Marcelo, aí, a gente que está... Olha a quantidade, pessoal. Fizemos uma conta de padeiro, só a quantidade de bagaço da região produz o óleo diesel para todo o território do Sisal, equivalente, né? Equivalente. E hoje, simplesmente, jogando fora. A Bahia é o maior produtor, né? O maior produtor de sisal do mundo, produz 800 mil toneladas de sisal por ano, exporta. Isso corresponde a 4% da planta. Os outros 96% simplesmente jogaram fora. Fizemos a mesma viagem para o México, né? O Fábio foi lá também, rodou para caramba. Olha o tamanho dessa planta. Só que no México, pessoal, tem o seguinte, ó. Enquanto que na Bahia a gente só usa as folhas, no México eles só usam a pinha. A folha é simplesmente... Né? E a pinha a gente sabe para que serve, né? Produz 374 milhões de litros. 1 milhão de litros. É muito para beber. Mas para botar no carro... Para botar no carro não é nada. E eles poderiam estar botando no carro. Mas não colocam. E a gente vai ver por quê.
Então, pessoal, muito... Aí a pergunta é a seguinte, por que a gente não faz um esquema de usarmos a folha e a pinha? É aí que entra o conceito de biorefinaria, né? Que a partir da biorefinaria se faz tudo. Outra coisa, essa planta, por viver, né, em semiárido, ela tem uma série de produtos químicos de altíssimo valor, né, que pode ser usado para a indústria farmacêutica. E aqui um parceiro importantíssimo, cadê o representante da Austrália? Um colega da Austrália. Aí, o Dom, quando a gente fez a Granbio, né, quando ele estava desenvolvendo aquela energia, ele me procurou. Eu até falei com o Gradinho na época, mas a gente já estava com tanta coisa que não deu para trabalhar. Mas em 2016, quando a gente voltou, a gente acabou se encontrando por acaso, o Fábio aí, né, fiz contato com ele. E aí eu digo, Dom, vamos trabalhar juntos. Aí ele veio aqui, né, para o Brasil, fizemos aqui um primeiro evento, curiosamente, exatamente há 3 anos, e a ideia era lançar uma empresa, Sertão Bioenergia. Né? Marcelo Lira estava aí, ó, o Stuck aí, ó, vários dos colegas que estão aqui, né, em vista desse evento. O Bresciani está vindo, viu? O Bresciani está vindo. Pô, foi culpa minha, rapaz. Eu falei com ele e esqueci. Bom, então está aqui o Sertão Bioenergia, e aí, amigo, veio a pandemia. Com isso. Mas qual é o potencial, né, de uma empresa para produzir coisas desse tipo? Dá uma olhadinha. Os colegas da Austrália fizeram esse trabalho, né, não é nem nosso, mas tem dados experimentais mostrando que dá para produzir por ano, considerando a etanol de primeira e segunda geração, isso é dado experimental. Isso não é 7 mil litros de etanol por hectare. 1.000 hectares, 7 mil litros, 7 milhões de litros. Né? 1 milhão de hectares, 7 bilhões de litros. Conta mole de fazer. Pessoal, olha o sertão. É isso, não? 108 milhões de... Olha, 1 milhão de hectares dá para fazer 7 bilhões de litros. O sertão tem 108 milhões de hectares. Isso aí corresponde mais ou menos isso aí, né? 2 Alemanhas, uma Grécia, essas contas e tal. Com 10 milhões de hectares, dá para a gente produzir 74 bilhões de litros. Só a Bahia tem 28 milhões de hectares. 3,3 milhões de hectares produziria o que a gente hoje produz na cana, usando 4,5 milhões de hectares. Lembra que tudo isso é conta, a gente precisa provar isso tudo, mas esse é o potencial da planta. E biogás, você posso não estar olhando no celular? Olha. Isso aí é Casa Salsa. Casa Salsa, eles produzem tequila, aí pegam a vinhaça, produzem biogás. Sabe o que eles fazem com esse biogás? Queimam. Porque eles não podem usar. Aí do lado vem uma tubulação passando gás natural. Porque o México, a política do México, não investiu no combustível. É por isso que a gente está tendo... Sempre me pergunta, acho que eu conversei com esse colégio, sempre me pergunta, por que ninguém teve essa ideia antes? Isso é tão óbvio. Um monte de gente já teve. E o México seria o lugar, né, para implementar. Só que eles não deixam com política. Arnaldo, o papel da política. O papel da política. Você, quando for ministro da Agricultura, lembre disso. Né? Olha a quantidade de bagaço que a gente pode, né? E aí, cadê o Stuck? Porra, e tudo mudou. Tudo mudou quando esse cara, porra, eu tinha esquecido de fazer renovação da minha carteira de motorista, eu ia viajar. Aí esse cara me liga. No meio da pandemia, porra, uma agonia. Aí ele começou, rapaz, o biogás, eu não estou entendendo. Eu digo, eu estou começando a trabalhar com biogás. Ele falou, eu quero te apresentar o Breda. Aí ele me apresentou o Breda. E aí a gente começou, né? O Gustavo está aqui, o Gustavo Mucaites, parceiraço aí, ó, e a gente fez realmente o projeto, né, do bioetano e tal. E foi tudo, né? Foi época ainda de pandemia, não pudemos nos encontrar pessoalmente, e o Breda continuou acompanhando, né, no LinkedIn. O LinkedIn é fundamental. O LinkedIn hoje em dia é simplesmente extraordinário. Aí ele me virou para mim e falou, Gonçalo, eu queria conversar, que você falasse com o pessoal de Houston, não me lembro. Foi em janeiro, de férias, em Guelph. Aí fizemos uma apresentação e tal, mostrando o que era. Aí, um pouco tempo depois, a Breda fez, eu quero falar com você. Eu não conhecia ele pessoalmente. Eu falei, vem cá, vamos lá, vamos conversar. Aí eu mostrei isso aqui para ele. A gente fez esse vídeo. A gente fez esse vídeo. Pessoal, tudo que a gente vai fazer, no fundo, está aqui. Isso aí é um plantio no México, onde fazem mestrado.
Essas folhas são simplesmente largadas aí. Mike, quanto você acha que você que é um cara bom de moer planta, de moer folha de sisal, quanto você acha que tem, que pesa uma folha dessa? As que eu moí, elas pesavam cada folha 1 quilo, mas era muito maior. Sisalzinha, né? Essa aí. Muito mais. Muito mais. Pessoal, todo o Brave é baseado em soluções para o que é apresentado nesse vídeo. Está tudo nesse vídeo. Olha o tamanho desse negócio. Nada mecanizado ali, né? A colheita é o de menos. Olha agora. Olha agora, pessoal. Vocês imaginam o agronegócio brasileiro, Arnaldo, assim? Né? Quantos anos tem essa? Deve ter uns 7 anos. Travou, né, ali? Travou. Aí pesa muito mais de 100 quilos. 100 quilos os caras carregavam. Agora, olha a transporte para o caminhão. Dentro dessas plantas tem um açúcar, que é um polímero de frutose. Esse açúcar, a levedura não consegue utilizar imediatamente. Tá? Então, ela não consegue utilizar imediatamente. Para ela utilizar, precisa primeiro de passar por uma hidrólise, que é feita com calor. Aquelas pedras que estão lá atrás, tá vendo? Eles aquecem e colocam isso aí para pegar esse calor. Aí é hidrolisado, né, por calor, aí eles esmagam, aí bota a levedura para fazer, né, a produção do... Bom, vamos lá. A Breda veio aqui, Gonçalo, eu quero falar com você. Dia 23/2, exatamente, foi quando eu conheci Breda. E aí eu tive um monte de ideia. Falei, pai, a gente já faz isso, a gente faz aquilo, a gente faz não sei o quê. Pá. Pô, mano, ela que sabe como é que eu só sei fazer assim. Aí esse rapaz que está aí na sua frente, com a mesma roupa, mudou a gravata. Na pandemia, a Luiz tinha me convidado para fazer uma palestra lá no sindicato, né? Foi sensacional, pô, foi sensacional. O vice-governador da Bahia. E lá eu conheci o Leone, que eu já tinha conhecido rapidamente, mas conheci o Leone, né? E o professor, nosso querido comandante e vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, né? O Jailson Bittencourt. E aí eu digo, olha, incrível o Cimatec, eu vou falar um pouquinho do Cimatec, falei para a Breda, esses caras, e aí Breda já conhecia, a Shell tem, né, parceria enorme com eles. Bom, o Breda foi para casa, 2 horas depois ele me mandou isso aqui. Que diferença do papel, né? Esse aqui é o original, tá? Eu não mexi em nada. Esse aqui é o original. Ele fez, tudo que você me falou é isso aqui, ó. A gente tem, na realidade, um programa, a única coisa que eu mudei foi isso. E nesse programa tem 3 grandes projetos. Um de biologia, né? Um de mecanização agrícola e industrial. Esse aqui é aqui que a gente está fazendo, que está inaugurando hoje, que está sendo assinado, né? Já foi assinado. E esses 2 aqui, que muito em breve, né? Eu vou assinar em Cimatec. Pessoal, um sumário que o próprio Cimatec fez, genial. O André está aí, né? Coordenou esse trabalho. Isso aqui é a indústria. Essa nova indústria. Daria para pegar, lógico, cada coisa dessa tem uma solução, tem uma coisa para encontrar. O sumário executivo, muito simples é esse aqui, tudo começa com solo, a gente tem que entender quais são as variedades de agave, entender a quantidade de CO2 que elas capturam, né? Entender qual é a composição química dessas plantas, a genômica para entender o comportamento genético, marcadores moleculares para reconhecer as plantas, entender a interação de micro-organismo com o solo, fazer por engenharia genética, modificação de plantas multiplicadas in vitro, para que a gente consiga fazer plantas melhores, resistentes a herbicida, esses açúcares que elas acumulam, desenvolver leveduras especiais capazes de utilizar esses açúcares, fazer toda a parte industrial, né, embancada, pré-etanol de primeira e segunda geração, biogás, pirólise, porque a partir da pirólise a gente consegue fazer o biochar, que acumula carbono, definitivamente sequestra para sempre o carbono do solo. Esse é o programa. Ou melhor, esse é o projeto do Bio, né, o programa. São 10 subprojetos que falam exatamente isso que eu acabei de falar, né, graficamente.
com 1/10. O Joaquim está aqui? O Joaquim está aqui, que a gente vai ver análise de ciclo de vida e como é que a gente integra isso com o ambiente. Pessoal, eu vou rapidamente passar. Primeiro, recursos genéticos, colegas do IAC, fundamentais, eles tinham um banco de germoplasma lá, nós pegamos várias dessas plantas, assim como as plantas da Embrapa também. Importamos plantas da Austrália, né? Junto com o Chambers. Hoje a gente tem um banco de germoplasma lá na FEAGRE. Essas plantas têm a seguinte característica: elas começam a crescer muito lentamente e depois elas disparam. Então, estamos trabalhando, né? E os açúcares, né? Esses polímeros vão alterando também. Então, nós estamos trabalhando para entender essa fisiologia. O solo é um negócio interessante, porque essa aqui é a quantidade de indicador de carbono que tem cada coisa, né? A atmosfera, o solo, o subsolo, a biosfera. Os 30 centímetros de solo tem essa quantidade de carbono acumulado. O solo do sertão não tem carbono, mas tem uma capacidade de acúmulo incrível. É aqui que a gente vai colocar carbono. Então, com a genômica, né, a gente vai entender as plantas no detalhe, a gente vai fazer engenharia genética, porque, curiosamente, onde tem agave, tem mato no sertão, porque ela acumula água. Aí é mato para todo lado. É interessante, né? Então, a gente vai ter que entender qual é o balanço disso aí. Então, os colegas aí fazendo isso da Pangea, aqui, não sei se o De Luca está aqui, mas... E os amigos da SPW, a Cone, tá aí, veio o time todo aí, né? Veio o time todo aí, sensacional. E eles imediatamente começaram, a Sandra, começaram a fazer a propagação. Hoje a gente já tem plantinhas e a ideia é essa aqui: ó, conseguir mudas, como a gente tem no caso da cana, né? Mudas. Hoje em dia, no México, uma muda dessa custa mais ou menos $1, a gente quer chegar. Eu botei R$1 aqui, mas a ideia é 25 centavos, né? Vocês sabem. Eu botei R$1 para te alegrar, vai. Mas, olha, sem brincadeira, é fantástico a ideia de já ter uma empresa especializada, a melhor empresa do Brasil, uma das maiores do mundo nessa área, né? Na cana, disparado. Então, a gente está com um timaço. A gente entendeu, muito interessante, eu não vou entrar em muito detalhe, mas a gente percebeu o seguinte: metade dos genes que existem nas raízes é de fungo. São de fungos. E fungos, né, tem aquelas ínfases pequenininhas, é por isso que ela consegue utilizar tanto o que tem no solo. Né? E aqui a gente está querendo acelerar aquele crescimento, aqui é uma patente da gente, uma substância que é colocada, e plantas crescem. A gente espera também acelerar, para que o cara não tenha que esperar 4 anos, 5 anos para a primeira colheita do agave. E a fermentação direta. Né? Estamos desenvolvendo leveduras por engenharia genética, para que faça fermentação direta e conversões tecnológicas, ou seja, através da pirólise, a gente pegar... Isso aqui, pessoal, é a chamada terra preta de índio. Tem muito carvão. Os caras faziam muita fogueira, o carvão incorporando. Se você coloca carvão, olha o tamanho das plantas em comparação. Né? Eu brinco sempre, é como se eu dizer, minha casa, minha vida. Você faz um monte de casinha para micro-organismos. Aí a captura é muito melhor. Bom, e aí, por fim, né, a gente entender, isso aqui era uma zona na Paraíba onde tinha plantio de agave. Tiraram o agave por causa do preço da fibra e tal, o sisal, né? E aqui na Bahia, na terra da Maria, que está aqui nos ouvindo, né? A Maria, a fazenda dela, fazendo um trabalho fantástico com o pessoal da UFRB. E olha um plantio realmente comercial, já de outro nível, de outra natureza. Eu vou passar rapidamente aqui, só para vocês verem como é que é. A função aqui é do cortador. Aqui está o colaborador na FISA, cortando. Essa é a empresa mais sofisticada que tem na Bahia, que produz dessa forma. Aí tem aqui o veículo que transporta, que é esse. A função do lado para o transportador levar para a máquina. Aqui o colaborador está sendo preparado uma estação para a máquina, carregando para início. Essa máquina... Aqui a produção da máquina começa com o grupo gerador. Aqui é a estação de folhas. E a equipe da máquina. Quem pega a folha são os molheiros. Lá em cima tem o operador. O pessoal que pega a fibra, que chama cordinha.
avançada. O cortador cortou, o botador botou, o receiteiro bota palha na banca conservador. O cortador cortou, o botador botou, o receiteiro bota palha na banca conservador. O servador vai servar palha, o resideiro vai tirar o bagaço. Juntando a fibra, faz uma bonequinha, dá uma de laçada pra jogar na balancinha. Tira a pesada, bota no jumento, levando pro estaleiro pra estender estiradinha. Terceiro dia, ela fica sequinha, vai logo infartando pra ir pra batedeirinha. Aí, o H... A batedeira batia o sisal, o caminhão leva pra capital. Chegou no porto da embarcação, o navio já tá esperando o progresso do sertão. A batedeira batia. E aí, o Leone conhece isso, o André conhece isso. Eu sou baiano, não sei se dá para ter um sotaque, acho que dá para... Eu não conheci o Cimatec. Quando eu fui ao Cimatec, eu fiquei absolutamente encantado, é inacreditável. Tem um vídeo disso aqui que não dá para passar, porque eu não consegui, ele é muito pesado, mas isso aqui é um drone submarino, né? Coletando dados desse equipamento, dados de sismologia, né, do pré-sal, uma das coisas mais avançadas, que foi o pessoal do Cimatec com a Shell, né? Então, essa parceria não podia ser melhor, está no YouTube, vale a pena realmente assistir, porque é muito impressionante. E realmente eu fiquei impressionado, como um baiano extremamente orgulhoso de ver aquilo aqui, altíssimo nível, primeiríssimo mundo. Acho que, né, levamos aí, o Marcelo foi lá, o Alessandro também. Esse aqui é o parque. Eu peguei uma foto. Aqui tem uma coisa que só tem lá. São plantas pilotos que vão até as últimas TRLs. Quer dizer, isso aqui já sai direto para o setor produtivo. Isso a gente não tem no Brasil. Isso a gente não tem no Brasil. Então, daqui já vai direto para a indústria. E as plantas pilotos, tem uma planta de mineração. Vai imaginar que existe um tamanho gigantesco de uma planta piloto. Pessoal, Brave Engine, rapidamente, vai para a mecanização e industrialização, mas vocês veem que a ideia é já sair com as TRLs. De forma, Luiz, que quando você quiser botar a mão no bolso para investir, para fazer uma biorefinaria de agave, você já vai ter o manual. Não é isso? Olhou para a gradinha, vai ver aí, né? Nós abrimos aqui um talento da Bahia, nós desejamos ter de volta. Não deixa de por aqui. Pessoal, e o que eu falei no começo, né? Essa coisa do clima que gera esse problema tremendo de refugiado, que gera guerra. A gente tem na Bahia, no Brasil, infelizmente, um piloto, né, dessa situação, que é a situação do sertão. Né? Quem já todo mundo conhece o pau de arara, e os problemas que a gente tem nas nossas cidades, em grande parte, foi devido a essas migrações. Não é brincadeira. Eu mostrei aquele milho que não deu. Já imaginou? Plantou milho, não deu. Planta de novo no ano que vem, que você insiste, não deu também. Outra, 4, 5, 6, 7 anos de segundo. Não dá. Não dá. É simplesmente... Então, pessoal, essa ideia de food versus fuel, isso é coisa, quando os americanos começaram a fazer etanol de milho, é outra história. No Brasil não tem nada disso. Em particular aqui, ó, olha o que acontece, o PIB per capita, né? Quando você tem agricultura forte, principalmente se ela estiver associada à indústria. Não é por coincidência, mas aqui é por causa da Amazônia, floresta da Amazônia, aqui é sertão. É simples assim, é sertão. Não tem previsibilidade. Com o agave a gente vai ter previsibilidade. Então, não é biofuel for food. Isso é o caminho. O time, e aí, meu amigo, esse negócio que esse pessoal da Shell, que não é fraco, fez... Tudo no mundo é energia. E o que a gente tem no sertão é um oásis de sol. Esse oásis de sol não foi utilizado até agora porque a gente não tinha conhecimento e tecnologia. Agora a gente tem. Existem poucas plantas que conseguem viver no semiárido e serem altamente produtivas. Uma delas é o agave. O agave é a biomassa do futuro. O agave é a biomassa do futuro.
projeto Brave, ele visa converter o agave em uma cana-de-açúcar do sertão. Tudo que a gente faz com a cana-de-açúcar, a gente vai poder fazer com o agave. Etanol de primeira geração, biocombustível, bioeletricidade. O que o Brave está trazendo é um conceito novo de utilização da agave que nunca foi utilizado em lugar nenhum do mundo. Como uma fonte de energia nova, uma fonte de biocombustível que nunca foi pensado. Então, pensando assim em biocombustível, o agave, usando até 80% menos de água, consegue ter uma produtividade equivalente à cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. A partir do momento que você consegue acertar uma cultura como essa, a gente pode mudar um país inteiro. A estratégia da Shell de Impulsionando o Progresso tem vários pilares. E esse projeto ele consegue passar por todos esses pilares. O desafio a gente sabe qual é. A gente tem que chegar no carbono zero. E é isso que a gente procura o tempo todo. Essa iniciativa iria ser um projeto que provavelmente ia produzir muitos artigos científicos, alguma divulgação, e com a entrada da Shell, essa iniciativa virou um programa. Se antes era um sonho, agora a gente está começando a concretizar esse sonho. A Shell tornou isso uma realidade. Um projeto que ia ter uma determinada dimensão virou uma revolução. Então nós conseguimos, de fato, com o projeto Brave, dar esse próximo passo para um desenvolvimento industrial e ganhar escala. O ganhar escala não é apenas produzir muito, é produzir muito, bem e barato. A escala do campo é ínfima perto do que nós iremos produzir in vitro no laboratório. Milhões de plantas em um curto espaço de tempo, iguais àquela que ele selecionou. É um programa bem complexo, então a gente busca desenvolver realmente uma indústria nova. Desde a escolha da melhor variedade da agave, desenvolvimento de mecanização, processamento dessa biomassa para conversão em biogás e em etanol. É dever de todo mundo pensar sobre o futuro. Tem toda essa busca por baixa de emissões, baixa de carbono. Essa planta tem uma capacidade de retenção de carbono muito grande. Isso tudo dando certo, e isso vai dar certo, a gente vai ter uma cultura que não é carbono neutro, ela é carbono negativo, e começar a mudar o jogo. Quando a gente fala de sertão de semiárido, normalmente é a área mais pobre de qualquer país do mundo. Então tem um aspecto social muito forte desse projeto. A gente tem no Brasil o potencial de apenas com o sertão produzir bioenergia, biocombustíveis para o mundo. E esse programa pode converter o sertão em realmente uma terra prometida. Desenvolver economicamente uma região que geralmente é associada à pobreza, a retirantes, é muito interessante. Meu pai é sertanejo. E quando eu era menino, a gente todo ano ia para a terra dele, né, no sertão. E algumas vezes eu vi o pau de arara chegando, né? E levando famílias inteiras. Você está falando de uma planta, de um vegetal que tem capacidade de mudar a matriz energética de alguma maneira. Então, para mim, como biólogo, ter a Shell incentivando esse tipo de projeto, financiando esse tipo de projeto, é muito gratificante. Realmente faz meus olhos brilharem. A gente faz diversos projetos durante a vida, né? Mas sempre tem aquele que toca no coração. E esse acho que é um deles. Porque a gente está falando de uma revolução. A gente não está falando de uma adição, de uma compreensão, não. A gente está falando de alguma coisa que pode revolucionar, né? Não só o país, mas o planeta. Só para... Vocês estão recebendo de presente, com vaso e tudo, uma planta de agave. Eu sei que muita gente vai de avião, então a gente já tem um saquinho plástico, é só enfiar lá no monte. Pode deixar, tranquilo, que vocês vão chegar lá. Agora, o único detalhe é que, cuidado onde vão plantar. É dessa espécie aí, viu? Pessoal, eu acho que é isso. Então, é isso. Eu vou, então, aqui, eu vou sugerir o seguinte. Parceiro Breda. Breda, você tem um pequeno presente para você, bicho. Você se tornou cidadão do sertão. O chapéu, rapaz. Agora daqui... Agora só vai andar com esse chapéu. O Gonçalo falou para a gente quando foi.
que fica muito seco para usar a segunda pele. A gente atolou o carro de tanta chuva. Brenda, a palavra é sua. Quer falar depois disso? Projeto extremamente complexo. A gente fez um super pouco tempo, né? Você fez em 2 horas. Eu fui em fevereiro, a gente está em novembro. A gente conseguiu lançar esse projeto. E a genialidade está na simplicidade. Acho que como você falou, poxa, por que ninguém pensou nisso? Por causa da genialidade desse projeto. Conte com a gente. A gente por razões de espaço e tempo, eu tive que falar rapidamente, mostrei rapidamente uma foto do nosso time, mas esse time eu tenho um orgulho tremendo. Aí está a Ana, o Elbo, que fizeram esse negócio aqui, né, acontecer. A Eliane, eu não sei se ela está aqui, não estou vendo a Eliane aqui, mas ela não gosta de ficar aqui na... E os alunos aí, né, os meninos que... Isso, o laboratório são eu, só tenho a sorte, né, de falar em nome deles, mas são eles. Amigos, eu gostaria agora de abrir a palavra. Arnaldo, não tem como não te ouvir. Te agradeço demais, eu sei do seu tempo, sei de... E eu acho realmente que a gente pode estar fazendo uma revolução, é uma honra grande. Estou muito feliz de estar aqui, Gonçalo. Um abraço a todos. Saudando ao querido Tom Zé, nosso reitor, amigo de há muito tempo, desde a época das lidas estudantis, quando eu conheci o Tom Zé. E uma alegria estar aqui diante de pessoas, empresas, empreendedores que são amigos de jornada e permito saudar as instituições amigos, na figura do IAC, nosso Cantarello, do nosso Marcos Landro, que estão aqui conosco também, que são parceiros na vida toda aqui. Eu me animei muito quando você me contou, não é por outra razão que estou aqui, e não é por outra razão que eu percebi a coincidência da data. Hoje está começando a COP27, tá certo? E você escolheu aqui para fazer o lançamento. Tudo a ver, né? Nós sabemos que nós temos ali uma pegada muito importante do Brasil e nós sabemos que nós podemos, ao invés de sermos, como temos sido muitas vezes, algozes ambientais, o Brasil pode ser a vanguarda da nova economia de baixo carbono, economia verde. Eu tenho tido o privilégio lá na Câmara de tocar à frente do etanol e à frente dos biocombustíveis. Uma parceria que nós temos com a Biogás, para mencionar entre tantas entidades, aqui está o Alessandro aí, nós temos defendido políticas públicas que visem incrementar o apoio à inovação, à pesquisa e que possam também defender os mandatos dos biocombustíveis. Nós estamos agora diante de algo que nós queremos transformar numa oportunidade, mas surgiu como algo desafiador, que foi a rediscussão do RenovaBio. Nós que tanto lutamos para isso, o RenovaBio nos permitiu ter uma iniciativa de cravar aí os biocombustíveis do ponto de vista da sua presença na matriz de combustíveis, e nós queremos preservar isso. E aqui o projeto Tudo a Ver, para uma região alternativa, eu não tenho base científica, mas se vem de você e vem dessa equipe, e essa parceria está estabelecida, o entusiasmo é total. Eu quero contribuir, não só eu, o conjunto de deputados que há na Câmara se congregam em torno dessas teses aí, para que a gente possa garantir condições, do ponto de vista de políticas públicas, de incentivo e incremento a isso. Conte conosco. Arnaldo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pessoal, apenas para comentar, a gente tem aqui do outro lado o Miguel Novato, Miguel Ivan, pai, né? Pai, mãe, tia, Espírito Santo, tudo do RenovaBio. Esse cara foi realmente fundamental, né? Fundamental, foi a ideia dele. Então, temos colegas, temos aqui o Luiz Carlos Carvalho, o Caio, né? O Caio, que está aqui, ó, o Ricardo Alban, presidente da FIEB, o cara fantástico, fundamental aqui do programa. Maria Ferreira, que eu já comentei. O colega Anderson Rocha,
papas aí da inteligência artificial, creio que também, né, deve trabalhar com a gente aqui, já com a Shell, está trabalhando. Professor Aristides Góes Neto, né, professor da UFMG, especialista em agave, tem feito um trabalho incrível com doenças de agave. Conheço ele desde menino, você acredita, é colega de minha irmã pequena. Eu tomava conta quando eles iam passear. Você acredita? Era meu tio, era meu tio. Eu passeava de escuna. É mole. Frank Nadine, parceiro, né? Parceiro nosso, Nadine, né? Desde a DSM, e que virou um parceirão de Dom Chambers, que infelizmente está com um problema de saúde, mas é um parceirão. Bom, a Tainara está com a gente aqui, a Carolina Rio, que pena que a Carol não pôde, né? Não pôde estar aqui. O Pablo de Si estava aí até agora, não sei se ele continua, ele ia para o Jornal Nacional aí, americano, ele ia ter agora um evento, mas mandou também um abraço. Pessoal, eu gostaria de abrir a palavra aí, quem quisesse, por favor, nós estamos em casa. Ah, não, peraí, Leone, você quase ia passando. Não, o que é isso? Obrigado. Antes de mais nada, dizer que não é nada fácil falar depois de um parlamentar, né? Mas aproveitar aqui para rapidamente parabenizar e agradecer. Parabenizar assim, institucionalmente a Shell e a Unicamp pela parceria e pela confiança. Em nome da Unicamp e das demais instituições aqui representadas na comunidade acadêmica, em nome da Shell e demais empresas aqui do mundo empresarial aqui representados. No que se refere a agradecer, aí eu gostaria de falar pessoas. Então, primeiro aqui o reitor Antônio, representando aqui a Unicamp, muito grato pela parceria, especialmente você, Gonçalo, esse brilhante professor, doutor, patrimônio da ciência brasileira. Muito obrigado pela confiança, pela parceria. No âmbito da Shell, agradecer aqui ao Breda pela confiança e apoio, e especialmente aqui ao Olivier, que é um parceiro de longa data, que antes da Shell ele era BG, e o Fred Fisch nasceu com ele. Sério? Quem não sabe. Apostou na gente há muito tempo atrás, então, muito obrigado. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Eu não sabia disso, eu não sabia o que. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Amigos, a palavra está aberta. Alessandro, o que você acha? Isso que eu esqueci de comentar. O primeiro cara que ferviu o gás, né? Foi o Alessandro que levou para a Maria, mandou amostras para ele, não é isso? E você fez os primeiros. Trouxe da Austrália também, né? Trouxe da Austrália também. Isso, perfeito. De fato, a planta é maravilhosa. Professor Gonçalo, só o senhor para pensar e colocar de pé. Pensar um monte de gente pensa também, mas mais a gente deve ter tido essa ideia, mas ter coragem de fazer, de juntar esse time todo para colocar o de pé, só o senhor. Tem que ter a visão, vontade de implementar, e o senhor tem e consegue. É uma grande honra poder conviver com você. Presta atenção em todas as aulas, só o negócio do celular, que eu não mas, de fato, eu acho que só a possibilidade, se a gente tiver 1% de chance de dar certo, já vale a pena. Eu acho que a chance é muito maior. Então, pode ser transformacional. Se fizer 5 milhões de hectares desse negócio, já é um estrago. Você imaginou? Já é um estrago. 5 milhões de hectares só o Luiz tem. Só que eu ainda acho que vai virar tudo biogado. Gradinho, meu irmão, esse cara foi um colega no exército, passando fome junto. Aí você sabe quem é o cara. Né? Quando está passando fome e o cara é de fé. E divide a comida. Divide o que não tem, aí é um orgulho enorme. Eu tenho uma amizade com o Gradinho desde moleque, que nós nos reencontramos 30 anos depois, fora da Bahia, aqui, né? No projeto da Braskem. Aí ele resolveu que queria investir em biotecnologia, aí a gente começou a Grambio, que é uma história. É uma história. Bom, eu só quero agradecer à Unicamp. Já lhe falei uma vez isso, porque a Grambio
foi desenhada no guardanapo na cafeteria Fobelas, aqui eu não sei, mas foi na cafeteria. Então, quando essa ideia de anarquismo foi tão elaborada, já tem um título muito maior em execução para nós. Mas eu sou um admirador do Luiz Gonçalo, acho que ele coloca uma ideia na cabeça com uma capacidade muito de regimentar muita gente complementa, não só a forma como ele pensa, mas como ele executa. E esse projeto é de arrepiar, realmente um projeto muito baiano. Veja um projeto desse, o potencial que esse projeto tem de realização social, realização ambiental. Só tenho parabéns à Shell e ao seu Unicamp. Se a gente puder contribuir, só convidar. Opa, pode ter certeza, a gente vai acabar juntos. Mas sabe que as ideias, depois que a gente fez, né, Viu? Marcelo Lira, esse rapaz foi meu amigo de infância, hoje somos sócios em Cacau. Verdade. E é um dos primeiros também com quem eu conversei, quando a gente começou a falar a questão do biogás, a partir do gás. Né? Lá tem comunidades enormes que moram próximo, jogam fora e não tem dinheiro para comprar o gás. Só isso aí, Alessandro, já... Mas eu acho que tem uma componente aqui adicional a tudo que eu vou falar aqui, importante, sabe, que é a capacidade que você tem, e a gente vê muito nesse projeto, conectar a ciência básica, ciência aplicada e o mundo empresarial, fazer essa conexão de forma muito competente. E isso era um projeto que, como o Alessandro disse aqui, se 1%, se 5% disso for concretizado em produção, em efetivamente produto final, você vai gerar um bem-estar social e coletivo de uma forma muito significativa. Então, essa capacidade de reunir conhecimento, aplicação e o desejo de implementação, isso só faz quem tem muita paixão pelo que faz. Então, a gente sente esse seu projeto, essa combinação com essa varinha mágica da paixão. Eu conheço o seminário também, profundamente. Já tive, na minha infância, percorri muitas vezes o seminário. E a situação era uma situação, ainda é uma situação muito crítica. Então, a capacidade de transformar essa região em alguma coisa um pouco melhor do que já é significativamente milagrosa, claro. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns à Shell pela iniciativa e pela disposição social de fazer essa transformação. E ao Cimatec, eu tenho certeza que essa conexão do campo Cimatec e Shell vai produzir uma inovação tecnológica transformadora. Tenho convicção disso. Conheço o Cimatec também, a gente tem estudado coisas juntos lá, e acho que são atributos, são virtudes complementares que, de fato, vão transformar a realidade do setor baiano, do setor nordestino. Parabéns. Estamos juntos. Espero que a gente possa fazer coisa parecida na série. Vamos. A Marcela está na série, né? É a Cele em Soprado. Isso, por favor. A Cele, para quem não conhece, é uma empresa criada pelo Fundo Soberano de Abu Dhabi, a empresa criada para a aquisição da refinaria de Mataguí, tempo atrás. Mas é uma empresa criada com o conceito de ter um pé forte no combustível fóssil, uma capacidade de geração de caixa significativa, e essa geração seja um instrumento efetivo para que ela seja protagonista também na transição energética. Então, é um objetivo estar com o pé aqui, gerando condição para se produzir inovação na transição energética. Então, somos um ano de funcionamento, na verdade, a gente vai assumir efetivamente 100% da refinaria em janeiro do próximo ano, enquanto a operação ainda é feita pela Petrobras. Mas neste ano já temos ideias aqui sendo produzidas que podem complementar muito bem coisas muito bacanas que nós temos para fazer. Inclusive usando o próprio Cimatec nas nossas parcerias. Perfeito. Carol, temos aqui. Carol está aqui desde a iniciação científica. Não sai daqui, mas eu estou brincando. Já tem até mesmo. Mas é uma profissional brilhante e ela já há quantos anos na RSB? Agora 4 anos, né? Quer falar um pouquinho da RSB? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Como o Gonçalo falou, estou aqui desde graduação com a Unicamp, estou na iniciação científica aqui desde 2005, então trabalho com o Gonçalo, trabalhei na Granville,
É um prazer, e é um prazer ver esse projeto crescendo. O Gonçalo falou, pô, a gente tem um projeto que vai mudar o mundo. Esse projeto. E como bióloga, e como uma profissional que hoje trabalha na área de sustentabilidade, uma das coisas que eu sempre penso e falo e converso é que se a gente quer criar uma economia sustentável, de baixo carbono, a gente tem que tentar emular o que acontece hoje na natureza. Ciclos de alta produtividade. Ciclos de alta produtividade. Eu acho que o agave exemplifica muito bem isso. Um ciclo de carbono, uma captura de carbono, com alta produtividade. Em que a gente tem densidade energética, a gente tem uma diversidade de biomassa e de produtos que podem ser obtidos a partir do agave, e a gente tem, assim, uma democracia, porque isso pode ser cultivado e plantado em todos os locais. Então, acho que esse é um projeto da RSB, falando rapidamente. A RSB hoje é uma rede colaborativa internacional que desenvolve padrões e selos de sustentabilidade para a produção de biocombustíveis e biomassa. É uma das mais reconhecidas hoje, é o selo mais reconhecido do mundo para a certificação de sustentabilidade. Recentemente, a Shell foi uma das idealizadoras e fundadoras da RSB em 2007. Então, acho que é um prazer estar aqui com vocês e colaborar com esse projeto no futuro, certificando a sustentabilidade. Esse cara que chegou aqui apagando a luz é o Zé Bresciano. Não foi ele que a gente começou. Foi nem eu que te peço desculpa. Você estava na minha lista, tem até foto sua aqui. Mas, rapaz, cara de casa que a gente... Eu esqueci minha mãe, esqueci você, esqueci de convidar os caras que a gente ama. Pablo, está ouvindo a gente? Oi, Gonçalo, estou. Está me ouvindo? Você saiu do jogo agora aí, bicho? Estou aqui, está um pouco barulhento aqui. Está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Pablo, te agradeço muito. Eu queria comentar. Não adianta nada. Mais próximo do microfone, Gonçalo. Opa, deixa eu falar daqui. Está me ouvindo? Agora sim. Melhor? Aí. Não adianta nada você ter biocombustível se você não tiver o que usa biocombustível. Né? Eu não acredito, já falei 1000 vezes, não é mentira nem... Carro elétrico bateria é suicídio. É suicídio. A ideia de que o homem sabe qual é a melhor mentira. A gente, como espécie, vai para o suicídio. E o carro elétrico bateria é suicídio. E eu sei que Pablo hoje tem uma agenda nos Estados Unidos. Ele, obviamente, agora é presidente, né, Pablo, da Volkswagen América. Mas Pablo foi uma figura fundamental para que o etanol mostrasse sua força, né, como opção de motorização. Tivemos também no Cimatec, não é isso? Pablo levou o primeiro time para lá, te agradeço muito, Pablo. E aqui, Pablo, o programa do Agave, como você já comentou várias vezes, virando realidade. Te agradeço muito, amigo, pela presença, a palavra é sua. Gonçalo, bom dia a todos, boa tarde. Um prazer falar com vocês. Estou aqui desde Nova York. Desculpa se tem um pouco de barulho aqui no meu fundo. E tem algumas coisas que eu acredito muito. Primeiro, acredito que o Brasil tem um altíssimo potencial, porque tudo que o mundo precisa hoje, o Brasil tem, que é alimentos e biocombustíveis de fontes renováveis. O Brasil é líder, e pode ser um líder não só regional, mas pode ser um líder mundial. O segundo, que eu acredito muito, é que cada país, que cada continente pegue o que tem de melhor em energias renováveis. Por isso, sempre fui o maior apoiador de biocombustíveis na América Latina e no mundo para o mundo Volkswagen. E o terceiro ponto que acredito muito é na Unicamp e no Gonçalo Pereira. Então, não conheço muito do projeto, mas se tem alguma universidade e algumas pessoas para dar certo esse projeto, eu acho que o projeto está em boas mãos. Então, um abraço a todos e, Gonçalo, espero te ver pessoalmente pronto. Ô, Pablo, quando o Pablo foi para os Estados Unidos, eu dei aí no Jabuticaba, que ele falava tanto de Jabuticaba. Eu não sei se ele levou, se deu. Eu ia te dar um agave agora. Pablo, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado mesmo. Abraço, Gonçalo. Abraço. Tchau, tchau. Amigos do Zoom, alguém gostaria de falar? Por favor, fique à vontade também. Gonçalo.
Ô, Fred Anderson. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Não, eu gostaria de dar os parabéns pelo projeto, é lindo. Até mandei mensagem para você me encaminhar o vídeo depois de divulgação, ficou muito bem feito, parabéns pela divulgação. E conte comigo, com o meu laboratório de inteligência artificial, vamos juntar essas duas áreas aí que estão revolucionando hoje a economia, biocombustíveis e inteligência artificial. Acho que esse casamento tem muito potencial. Obrigado a todos aí, parabéns. Você já viu, Anderson, a irregularidade das folhas, né? Provavelmente a gente vai ter que utilizar um pouco mais de robótica, não vai ser tão simples. Eu acho que a parceria com o Anderson vai ser central. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Por favor, doutor Salib, a palavra é sua. Eu só queria cumprimentar esse laboratório mostra bem a importância da empresa. Essa interação. Não é aquela universidade que só é acadêmica, que só prepara os profissionais. É aquela universidade que traz o resultado da pesquisa para as empresas. A prova disso é uma Shell nacional está aqui nessa parceria com a Unicamp para desenvolver esse projeto. É um projeto brilhante, social, de grande importância, que vai desenvolver uma região importante do país, mas que tem restrições climáticas no solo. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que é feito e dizer que vocês estão cumprindo o dever da empresa e da universidade. E isso é difícil de muitas universidades assim. Por isso, parabéns para o Gonçalo aqui, que é um brilhante pesquisador e sabe interagir com as empresas. Parabéns. E eu já brinquei com o Breda que a primeira usina de Agave eu quero que seja sócia da Aldoc. Opa! Já convidei para ser sócia da Aldoc, que é uma associação nacional de bioenergia. Eu gostaria de ter a primeira unidade de Agave sócia da Aldoc. Salib, a primeira vez que eu falei em público desse projeto foi no seu evento. Antes da pandemia, você me chamou para aquele evento enorme, 500 pessoas no auditório. Sensacional. Meu amigo Caio, obrigado, viu, Salib? Obrigado de verdade. Meu amigo Caio, que prazer. Teve pena que não tenho você aqui pessoalmente, mas em breve. Que pena. Você me ouve bem? Ouvimos muito bem. Ótimo. Primeiro, um prazer, muita honra de estar aqui com vocês. Segundo, me perdoe de não poder estar junto de vocês. É uma reunião atrás da outra, só crise. Mas eu quero dizer que eu ouvia você muito bem. E via você falou da fábrica da cana-de-açúcar, com tantos produtos. Você falou da fábrica do agave, com tantos produtos. E eu quero falar um pouquinho de você, que é uma fábrica de ideias que germinam, não são ideias que morrem no chamado vale da morte. Realmente esse cara é uma fábrica de ideias, e eu acho que quando ele faz a integração academia-empresa, e, gente, isso é a magia que o Brasil precisa para o desenvolvimento. Esse é o toque de classe do desenvolvimento. Queria mandar o meu abraço para o reitor da Unicamp, para os meus amigos do IAC, da Shell, o Senai Cimatec. Parabéns à ANP por esse suporte. E quero dizer que, como a BAG, a nossa preocupação é o agronegócio como um todo. Você está colocando uma nova prioridade nos meus itens. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Caio é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Muito obrigado. Tem feito um trabalho incrível. Tenho também a honra de participar de eventos que eu sempre digo a ele faz as pontes de uma forma extraordinária. Caio, eu vou tomar seu lugar e convidar para ele conhecer o Cimatec. Você vai ficar maravilhado. Meus amigos, Marcos Landa, chegou aqui, o seu sobrinho chegou. Meu parceiro, desde 1994, trabalhamos juntos na área de melhoramento genético da cana-de-açúcar. O Graciane é um parceiro, mas também um professor. Foi um professor para mim. Mas, Gonçalo, eu estou perplexo com algumas coisas que eu não sabia. Você não sabia que você estava se movimentando, volta e meia de conversa.
Eu queria dizer, concordo plenamente com o Caio, ele falou que você é uma fábrica de ideias, né? E mais uma característica do Gonçalo, que foi o Bresciani, o Gonçalo, num projeto junto da Granbio, lá na área de hibridação do IAC, né, que nós estruturamos uma estação de hibridação lá em Serra Grande. Maravilhoso. E eles acabaram, nós convidamos para eles fazerem a energia deles, convidamos para fazer as sementes lá, né? Nós trabalhamos juntos com esse ano, com a gente e tal. E mais do que isso, a Granbio, você, esse ano, junto com o IAC, nós trouxemos uma coleção bastante rica da coleção mundial de cana lá de Miami, né, de 419 de cana selvagem, principalmente, né? E isso está no Brasil hoje, isso está sendo utilizado para fazer a tal cana energia. Marcos, esse rapaz aqui, ó, que foi um entusiasta que financiou a missão. Encontrá-lo para agradecer. Mas eu que agradeço. E o fato é que a coisa virou, né? E tem virado, tem sido importante. Agora, eu fico entusiasmado quando um cientista, um pesquisador como o Gonçalo consegue transformar ideias e fazer essas coisas se tornarem realidade. Eu sou um pouco assim, só um pouquinho. Eu acho que você é fantástico, você consegue fazer essas coisas virarem. E desde que eu te conheço, faz uns 15 anos já, eu tenho te acompanhado nessa sua capacidade, né, de tocar na coisa e essa coisa se transformar em realidade. Então, eu queria parabenizá-lo e dizer que eu sou um admirador do seu trabalho, né? E esse trabalho vai ficar maravilhoso, ainda mais com tantos parceiros da excelência que estão aqui dentro dessa sala, com certeza, com os apoios, né? Na turma da Shell, enfim, no Camp, e conte com a gente do Instituto Agronômico. Eu aqui estou junto com o Heitor Cantarella, representando o Instituto Agronômico de Campinas. O Instituto Agronômico de Campinas, esse ano, completou 135 anos, é a instituição de pesquisa na área do agronegócio mais antiga da América Latina. Foi inspiradora de todos os institutos que existem no Brasil, inclusive a Embrapa, né? E para nós, a gente gosta de se envolver com gente nova, né? A gente gosta de andar com gente nova, a gente gosta de andar com ideias novas próximas da gente para perpetuar a nossa instituição, que já tem 135 anos. Então, a maneira de a gente perpetuar uma instituição que está mais velha, que começa, às vezes, a apresentar as primeiras dores nas costas, com alguma dificuldade de movimentação, é se juntar aos novos. Então, agradecer o convite que você nos fez, né? E dizer que nós estamos aí ao lado, se houver outras oportunidades, inclusive trabalhar próximo desse projeto, nós estamos. Vocês já trabalham, boa parte do germoplasma, do material é de vocês, e eu agradeço demais. Pô, você sabe que isso eu agradeço demais. A pessoa tem uma qualidade. Eu adoro ter nego melhor que eu, próximo de mim. É só essa coisa. O resto é derivativo. Obrigado, meu irmão. Amigo Stuck, obrigado a você. Olha aí, o cara do seu lado. O que eu fiz, você viu. Começamos bem.
Obrigado, Stuck. Você, Zé Bresciani, figuras absolutamente fundamentais. Zé, inclusive, comigo, a gente começou junto, né, Zé, com a biomassa, os caras da consulta, né? Estou muito feliz, é um sonho ter vocês aqui, um sonho de verdade. Eu acho o seguinte, o projeto bom é aquele que depois de um tempinho ninguém sabe o que começou. Esse, para mim, eu espero ser esquecido o mais rápido possível. Espero que o pombo entupa a minha estátua de forma que ninguém mais saiba quem é, para que todo mundo se sinta dono, todo mundo se sinta, né? Realmente. Pessoal, em vista da hora, Oliveira, gostaria muito, amigo, de te ouvir. Por favor. Algumas palavras, não me Quer vir? Pessoalmente, é sempre um grande prazer de entrar no campus da Unicamp. Especialmente hoje, é uma honra para estar aqui com vocês para a assinatura deste projeto. E hoje é muito especial, por causa do projeto também, como foi mencionado pelo senhor deputado, e também o início da COP27. Eu não sei se é uma coincidência, se a COP mudou a data para coincidir com o nosso projeto ou é o contrário. Mas enfim, sou prezado senhor deputado, prezado senhor Tom Zé, que é a mesma pessoa que Antônio Mirelli. Acho que vocês são membros do corpo acadêmico, colegas, parceiros, mesdames e messieurs. O lançamento deste projeto hoje busca desenvolver uma nova biomassa, claro, para a produção de biocombustível através do agave. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que o Brasil domina a tecnologia de biocombustível e faz muito sentido desenvolver essa tecnologia aqui. Algumas palavras sobre Shell. Shell tem uma estratégia chamada To Power Progress. Em português significa impulsionar o progresso. Essa estratégia tem 4 pilares. O primeiro é gerar valor para acionista, porque a Shell é uma empresa privada. Segundo pilar é impulsionar vidas, que é fornecer ou providenciar energia, mas não qualquer energia. Energia que deve ser sustentável, energia que deve ser reliable, energia que deve ser affordable. Vou utilizar uma palavra choque, não é energia para os ricos, é energia para o mundo. E pode ser, às vezes, coisas um pouco diferentes, depende de onde você mora. A Shell, desculpa, os outros 2 pilares importantes é respeitar a natureza, porque é sustentável, e ser net carbon zero, essa é a transformação energética. E deste lado, a Shell tinha a ambição de se tornar net zero em 2050, daqui 35 anos, não só para escopo 1 e escopo 2, que são CO2 que nós produzimos, né, por causa das nossas operações, mas também o escopo 3, que é carbon footprint de nossos clientes, indústrias, pessoas que usam nosso produto. Então, desenvolver soluções que vão reduzir ou atacar a produção de CO2 com nossos clientes faz muito sentido. Dentro desse contexto global da Shell, onde fica o Brasil? A contribuição do Brasil dentro da estratégia da Shell tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é mais clássico, ligaria ao investimento no negócio.
A Shell é uma das maiores empresas privadas, mas também estrangeira, investindo aqui no Brasil. Mas o segundo lado do nosso investimento aqui é pelo projeto de pesquisa e desenvolvimento. E, de uma certa maneira, é por causa ou graças da cláusula da ANP que nós podemos investir nesse projeto deste tipo aqui no Brasil. E a Shell é, na verdade, a maior empresa privada investindo. A Petrobras não é privada. Então, somos a primeira empresa privada a investir em projeto de P&D aqui no país, com mais de 70 projetos em andamento e mais de 1.000 pesquisadores trabalhando nos seus projetos. Hoje, por causa da produção da Shell no país, que é muito grande e do alto preço do barril, a Shell está, na verdade, investindo entre 10% e 15% do nosso investimento global em P&D aqui no Brasil. Então, realmente, uma coisa muito importante. Os olhos da Shell, lá da Holanda e em Houston, estão focados aqui na área de P&D. Esse projeto BRAVE é uma parceria com Unicamp. E o Unicamp não é um parceiro novo. Temos, entre outros, a parceria com Cine, que já começou, não sei quantos anos atrás, mas muitos anos atrás, são 4 anos atrás. Então, vamos construir a melhorar ou desenvolver mais esta parceria com Unicamp. Um ponto sobre o projeto. O desenvolvimento da Agave tem, vamos dizer, 2 impactos, talvez 3, mas os 2 técnicos. O primeiro é ganhar muita eficiência de capturar CO2, como foi explicado. Encaixa bem com a sustentabilidade deste projeto. Outro é produzir, por meio de biorefinaria, biocombustível. São 2 lados técnicos. Mas tem um terceiro lado, e alguns de vocês já falaram sobre isso, é o lado social deste projeto. E, pessoalmente, eu acho que a maioria das pessoas dentro da Shell pensam também que grandes empresas multinacionais que têm um poder de investir, de influenciar, acho que tem também um objetivo social nos trabalhos e investimentos que nós fazemos. Não só é sobre lucro. Eu sei, lucro, precisamos fazer lucro, claro, mas tem outros pilares que são tão importantes que só dinheiro. Eu queria enfatizar este ponto porque quando eu vi o vídeo, o sertão e a vida dura das pessoas lá, e que nós esperamos que este projeto poderia melhorar ou contribuir, mesmo só um pouco, 1%, 2%, 3% na melhoria, e acho que vale todos os nossos esforços. E, finalmente, para fechar, com este projeto, eu acho que a Shell nós mostramos nosso compromisso contínuo de trazer alternativa na produção e como fornecedor de energia para a sociedade. E para os parceiros bravos, BRAVE, não sei se faz sentido em português, mas enfim, nossos bravos parceiros de pesquisa, eu acho que estamos no caminho certo para ir na frente. EPID significa que tem um risco não de não chegar lá, mas talvez o risco de não chegar lá 100% na primeira vez. É sempre este pequeno risco, eu preciso enfatizar este elemento. Eu acho que será um projeto de longo prazo, vamos aprendizar e fazer e aprendizar, não só pesquisar, é importante, mas implementar é aussi importante, tanto importante que pesquisar.
eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse projeto. Claro, o Breda tem do lado Shell ele. E vamos ver, vamos começar daqui a pouco. Já começamos, na verdade, e continuar este caminho. Obrigado. Doutor, a Bahia é famosa pela sua história no campo do direito, por Rui Barbosa, da sua poesia com Capital, com carinho. E agora, com a sua agricultura científica na pessoa de Gonçalo Amaral. Eu vejo aqui, Heitor, nesse vaso, nessa planta, muitas rosas para esse seminário do todo e que cada hectare se transforme em um grande jardim. E antevejo aqui a materialização de sonhos do imperador Pedro II, de Antônio Conselheiro, Euclides da Cunha e do próprio Padre Cícero, que achava que um dia esse sertão se tornaria um mar de água potável. Eu me sinto muito contente com esse seu convite e só uma coisa eu vi errada, né? Pela minha simplicidade de constar no meu retrato nessa exposição do Dr. Gonçalo. E como não há nada perfeito, mas eu queria registrar aqui que, em plena pandemia, deputado Jardim, o nosso modesto sindicato, que reúne as distribuidoras de combustíveis do estado da Bahia, inclusive a Shell, nós tivemos uma intenção de pensar em combustíveis do futuro, né? Diante de todo esse problema com o futuro da descarbonização do planeta. E aí, dirigi-me a um amigo, diretor da ANP, buscando um astro, né, que melhor representasse esse ideário. E aí disseram, olha, é um baiano. Eu disse, mas não é possível. A Bahia não tem nenhum cientista. Pois é, há um escondido lá na Unicamp. E foi aí que nós tivemos a satisfação de promover um grande evento que, segundo a plataforma de TIM, bateu recorde de audiência, 500 pessoas. E aí, presidido esse evento pelo atual e recém-chegado à época, diretor-geral da ANP, o contra-almirante Rodolfo Saboia, que me reservou meia hora e ficou 3 horas e meia assistindo o doutor Gonçalo, com todo o seu poder de síntese. Né? E, de sobra, depois disso, nós recebemos N manifestações de parabéns do ministro, então, da Minas e Energia, do então ministro e futuro governador de São Paulo, da Infraestrutura, porque eles colocaram assessores para ouvir o doutor Gonçalo. Né? A Unicamp, que